Fala, Júlio! Fala, Plínio! O Júlio achou que não ia ter o Fala, eu achei, essa vez achei que não tivesse. O Plínio tá muito quietão, hoje não vai ter o Fala, Júlio. Explica pro João por que isso. Eu também não sei, Júlio. Plínio fala o seguinte, João, que pra gente começar mais elétrico, mais assim, empolgado, tem que ter esse fala. Tem que ter. Então, dá um up pra gente começar. Já dá um Vamos começar triste, né? Negócio. Exatamente. Então, bom, hoje a gente vai conversar com o João Pedro, seguindo aí a série de entrevistas, né, com o pessoal que já está começando no mercado de trabalho, já está fazendo estágio, coisa assim, para passar dica para o pessoal que está mais no começo. Tá? Então, né, mesmo esquema das outras entrevistas que estão aparecendo aí, não se esqueça de dar um like, de se inscrever, de apertar o sininho, que até agora não sei para que serve esse sininho, mas faz isso aí que vai vir coisa boa aí no canal, né? Pelo menos o Júlio tá bolando umas coisas boas aí. Fala, Júlio! Então vamos lá. Então, o João Pedro, então fica tranquilo, vamos bater um papo aí. O Júlio tem algumas perguntas e eu tô por aqui, vou interferindo à medida que for acontecendo alguma coisa interessante aqui. Manda bala aí, Júlio! Valeu, Plínio. Tudo bem, João Pedro? Tranquilo? Tudo bem, Júlio? Tranquilo, e por aí? Tudo jóia. João, posso chamar de João? Pode, claro. Beleza. João, você foi aluno do Plínio ou você é aluno ainda? Ô, Júlio, não, chama ele... Oi? Chama ele de Maria, pô. Eu não ouvi. O nome dele é João, você vai chamar ele do quê? De Maria? João Pedro. Tá falando João Pedro, parece, tá, sabe o que parece? Parece mãe, né? Parece. Chama o filho pelos dois nomes. Minha mãe adora. Minha mãe adora. Não, beleza. João. O João, posso te chamar de Maria? Como preferir. Tá bom. Fala aí. Mas diga, João, fala aí então. Então, fui aluno do Plínio, sim. Fiz engenharia de software com o Plínio. Ali no presencial ainda, fiz ali nos laboratórios ali de cima, né? Com a dinâmica ali diferente, uma aula um pouco diferente. E acho que, se eu não me engano, é que já faz um tempo, né? Não lembro direito, mas se eu não me engano, foi engenharia 1 e engenharia 2 que eu fiz com o Plínio. Ah, tá. E você continua ainda na Unicamp ou você já se formou? Não, continuo. Tô entrando no último ano agora. Fazer mais poucas matérias aí, mas agora é o 4º ano, vai começar o 1º semestre aí. Maravilha. E agora você está inserido no mercado de trabalho como estagiário, como funcionário, como que está? Eu estou inserido como estagiário. Eu ingressei como estagiário em setembro. Antes disso eu trabalhava, mas era um trabalho informal. Eu tinha um contrato de prestação de serviço ali com uma empresa, e aí não contava nenhum vínculo com a Unicamp. Ah, entendi. E você participou de vários processos seletivos? Cara, eu comecei a buscar um estágio ali por volta de julho. E aí eu cheguei a me inscrever em vários, mas acabou que como eu fui contratado em setembro, eu não tive tanto tempo de fazer tantos efetivamente, mas fiz alguns sim. Fiz alguns de banco, fiz outros de umas empresas. Cheguei a fazer de startup também, mas procurei mais, quando eu estava procurando, eu procurei mais umas empresas mais tradicionais, digamos assim. Legal. O pessoal fica muito interessado, João, em saber como que é um processo seletivo, né? Então a gente está entrevistando várias pessoas, e elas vão contando, os alunos vão contando, né? Como foi o processo seletivo, a gente vê que muda de empresa para empresa, né? Você tem algum que você se lembra que foi meio diferente? Como que foi o seu? Cara, na empresa em que eu trabalho, foi um processo seletivo diferente dos demais. Porque, geralmente, na maioria dos processos seletivos assim, que eu me lembre, eu enviei o currículo, fiz uma prova, depois fiz uma entrevista, e aí vem a sua resposta. Na empresa em que eu trabalho, eu fiz todas essas partes, então eu comecei enviando meu currículo, fiz uma prova de habilidades gerais, eram mais
tinha matemática, português, inglês, alguns conhecimentos técnicos também que a gente aprende durante o curso. Fiz essa prova e fiz uma entrevista. E aí a empresa adota um formato de fazer mais de uma entrevista. Então você faz uma entrevista com um dos sócios da empresa, depois você faz uma entrevista com alguém que vai trabalhar diretamente com você, e tudo isso depende bastante. Então pode ser que na primeira entrevista você seja já chamado. De repente você vai muito bem ali na entrevista e já resolvem te contratar. Eu fiz 2 entrevistas, são até 3. Então foi um método um pouco diferente, assim, veio o currículo, fiz uma prova online, como já estava na pandemia, fiz uma prova completamente online, não cheguei aí até a empresa, fiz as entrevistas todas via Google Meet mesmo, e foi assim. Outro processo seletivo um pouco diferente que eu me lembre foi o do Itaú. Eu fiz uma prova na do Itaú, enviei o meu currículo e não cheguei nem a fazer entrevista, assim. Eles me chamaram para estagiar lá, mas eu já tinha ingressado na empresa. Fazia 3 dias que eu tinha ingressado na empresa, e aí eu acabei não indo. Que legal. Qual que é a empresa que você está? Eu tô na Visagem. E ela é do quê? Uma empresa do quê? É uma consultoria brasileira. Legal. Fala pra gente, então, como que é o seu dia a dia, né? O que você faz? O que você... Bom, fala primeiro o seu dia a dia, depois eu faço a próxima pergunta. Meu dia a dia, começando falando por mim, como é uma consultoria, são vários projetos. O projeto no qual eu estou trabalhando atualmente, ele é um projeto de dados, de análise de dados. Então, a gente está desenvolvendo uma infraestrutura online para automatização de extração de dados, para facilitar mesmo o dia a dia do cientista de dados. Então, a gente está pegando todos os dados da empresa que nos contratou e estamos desenvolvendo isso. Então, a gente usa uma infraestrutura na nuvem para fazer pipelines de execução que mandam para banco de dados e alimentam Power BI. Então, no meu dia a dia, eu trabalho dentro desse projeto, eu estou numa parte de sustentação. Então, eu estou ali resolvendo alguns chamados que vão aparecendo de qualquer demanda que aparecer. Então, por exemplo, pode ser que, vamos supor que amanhã a gente tem um problema no SAP, por exemplo. O SAP é um programa de dados. E aí eu preciso contribuir para a resolução desse problema. Então, o meu dia a dia ele é basicamente de resolução de problemas de qualquer cunho dentro do nosso projeto. Então, pode ser que alguma coisa, algum código que já tenha sido desenvolvido, ele apresente uma instabilidade amanhã, por conta de um caso que a gente não esperava. E aí eu preciso procurar resolver isso. Então, esse é o meu dia a dia. Eu acordo, primeiro eu vou olhar as coisas que falharam durante o dia, olho o meu e-mail, e a partir daí eu vou desenvolvendo o meu dia a dia. Tem alguns dias que tem algumas demandas que duram mais de um dia, então tem dia que eu já acordo e vou direto para fazer uma demanda. Assim como tem dia que eu acordo e eu não tenho nenhuma demanda no meu escopo. Elas vão surgindo. Entendi. E você já entrou na época da pandemia, né? Então você já entrou remoto já? Uhum. E a empresa já está trabalhando toda remoto também? Como que é? Cara, a empresa, o projeto que eu tô é completamente remoto, é 100% remoto. Mas existem projetos que não estão sendo remotos por uma solicitação do cliente. Às vezes o cliente precisa que tenha um consultor lá no dia a dia da empresa. Então, existem alguns projetos que eles são presencial no Brasil inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, isso depende muito, mas fato é que no projeto que eu estou hoje, ele, desde que eu entrei, ele é home office. Para 2022, pelo menos até onde a gente sabe, continuaremos home office. Até porque não é de suma necessidade a gente estar no presencial ali. A gente consegue se comunicar bem via Teams, diferente de alguns outros projetos que existem projetos práticos mesmo, que precisa mexer em coisas, então precisa ser presencial. O João, e no caso, assim, você está estagiário, né? Você é um estagiário. Você considera que você é realmente tratado como um estagiário, ou seja, alguém que ainda está em formação, você tem
acesso a cursos? Você tem algum tipo de mentoria? Ou você é tratado como uma mão de obra barata mesmo? Sempre? Não. Ainda bem que não. Eu tenho, vamos lá, quando eu entrei na empresa, não era um pré-requisito, por exemplo, que eu soubesse lidar com essa infraestrutura na nuvem. Porque a empresa em que eu trabalho é há 4 anos pelo GPTW, lá, Great Place to Work, é a empresa que mais desenvolve talentos. Então, é uma filosofia de pegar o pessoal na universidade e desenvolver os talentos, conhecer e desenvolver. Então, quando eu entrei, me apresentaram a infraestrutura e as minhas primeiras ali 2 semanas, eu tive um padrinho, eles chamavam de padrinho, que era alguém mais velho na empresa, que me ensinava sobre a cultura da empresa, sobre como ia ser o meu dia a dia, tirava eventuais dúvidas que eu precisasse, me dava todo o caminho das pedras ali, geral da empresa. Depois dessas 2 semanas, eu tenho um mentor, ele é fixo. Então, todos os funcionários têm um mentor. O meu mentor, ele é um dos sócios fundadores da empresa. Então, ele acompanha o meu dia a dia, acompanha a minha carreira, faz reuniões comigo para tratar de vários assuntos, fala de atualidades. Ele está ali para me ajudar no crescimento da minha carreira. Sobre os cursos, a Visagem tem uma plataforma online chamada Univisagem, que é uma plataforma justamente para cursos e compartilhamento de conhecimento. Então, a gente consegue ali, tem várias aulas de todos os temas que a gente lida. Então, por exemplo, você entrou na empresa ou você trocou de projeto e você precisa aprender sobre Power BI. Você vai lá, pesquisa Power BI, tem as videoaulas, tem tudo. São várias trilhas que a gente chama. Então, quando a gente entra, a gente faz uma trilha de onboarding para conhecer sobre a empresa, depois faz uma trilha que é fundamental para conhecer as principais coisas da empresa, como é uma empresa de tecnologia, fala bastante de tecnologia nesse sentido. E, além disso, tem os cursos por fora, né? Que se eu procurar e eu conversar com a empresa, eu consigo fazer esses cursos com o auxílio da empresa. Se eu mostrar que esse curso é interessante para mim por esse motivo, pode me ajudar no meu crescimento, a empresa paga esse curso para eu fazer se ele for pago. E, geralmente, também, os mentores, eles dão dicas de cursos, e aí a empresa também, ela fornece para a gente esses cursos, né? E, e aí esses cursos, essas dicas de cursos, elas vão surgindo, inclusive, de outros funcionários, porque como a gente tem várias sessões de feedback, assim, para falar, eu acho que o seu ponto forte, você tem um ponto forte que você pode trabalhar aqui, mas tem esse seu outro ponto aqui que é passível de melhora. Então, tem esse curso aqui que pode te ajudar. Quando eu entrei, por exemplo, eu estava com um pouco de dificuldade no storytelling, em transmitir a mensagem técnica para não tão técnica para conversar com o cliente que muitas vezes não sabe como funciona um código, por exemplo. E aí eu fiz cursos desse, assim, que me ofereceram, e aí tudo isso vai agregando valor a gente. Então, eu me vejo muito bem tratado como estagiário, também sempre deixam muito claro que a graduação é sempre a prioridade, né? Então, o meu horário ele é, de certa forma, flexível, eu não preciso bater ponto, nem nada do tipo. Então, de repente, se surgir uma demanda da minha faculdade no meu expediente, essa vai ser a minha prioridade, porque a minha graduação vem antes, né? Então, sim, eu acho que é um ambiente muito interessante para quem procura estagiar. Eu gosto bastante. Bacana. A parte técnica, João, só uma curiosidade, né? Você falou que busca informações, dados de vários sistemas, né? Vou chamar assim, para depois isso ser transferido para a nuvem. Você usa que tecnologia para buscar essas informações? Cara, a gente usa, como tem dados de diversas fontes, tem dados que vêm ali do Excel, que os funcionários preenchem, tem dados que tem no SAP, tem alguns dados que tem num sistema de banco de dados que se chama APData. A gente usa majoritariamente a infraestrutura da Microsoft. Então, a gente usa ali o Data Factory para coletar dados do APData, para coletar dados do Power BI, do SAP, tudo a gente usa o Data Factory.
E aí a gente usa o Power Apps para criar portais. Então, naturalmente, quando é um dado em Excel, que ele é preenchido mensalmente ali pela área, é muito difícil a gente coletar esses dados, porque tá lá no computador da pessoa. Então, a gente fez um portal no Power Apps, que ele vai lá e envia para a gente, cai no Data Lake, o Data Factory processa. Então, resumidamente, vai tudo ali para o Data Lake, e do Data Lake a gente usa o Data Factory para mandar para um banco de dados. E do banco de dados vira um Power BI ou um Tableau, alguma coisa assim. Que perfeito. Então, basicamente, você usa os conectores da Microsoft, da própria Microsoft, a nuvem da Microsoft, né? Isso. E o BI, Power BI, óbvio, né? Isso. Que legal. Uma outra coisa, João, tem plano de carreira lá nessa empresa? Como que funciona? Temos um plano de carreira, sim. Então, você pode seguir carreira são várias carreiras. Então, por exemplo, a carreira que eu estou optando por seguir quando eu deixar de ser um estagiário, eu vou me tornar um consultor. E aí, ou se você pode se tornar também um dev, tem uma carreira de dev. E, em geral, é uma empresa, eu diria que para quem gosta de empreender, busca empreender, porque oferece um ambiente propício para isso. Mas existe um plano de carreira. Por exemplo, quando eu deixar de ser estagiário, existe estagiário 1, 2, 3 e 4, se eu não me engano. Quando eu deixar de ser estagiário, eu vou me tornar um consultor. E todos esses são explicitados lá para a gente, as carreiras que a gente pode seguir. A gente tem um mapa ali interno da empresa que a gente consegue ver. E agora está surgindo, como eu citei, a frente de desenvolvimento. Não existia uma carreira de desenvolvedor, você era um consultor. Mas agora estamos expandindo para desenvolvedor mesmo, porque surgiu essa necessidade, porque existe pessoas de perfil que elas querem desenvolver mesmo, que elas gostam bastante. Então existe. E aí o plano de carreira é até você se tornar um sócio da empresa, você consegue se tornar um sócio. Ou então, se você tiver alguma ideia, você consegue empreender dentro do ecossistema da empresa. Puxa, que bacana. Oferece oportunidade, bastante oportunidade, né? Sim. Plínio Roberto, você quer falar alguma coisa? Pode me chamar só de Plínio, tá? Não vou cortar isso não, hein? Vai ter vídeo final, não vou cortar não. Não, legal. Consultoria tem esse plano mesmo que até chegar a sócio, né? Então, já tem outros alunos que seguem planos parecidos assim de carreira. Isso é bem legal. Não tenho mais nenhuma pergunta específica não, Julio. Você já esgotou todas as suas aí? Não. Gostaria só de perguntar também, João, se você, né, o que na universidade contribuiu para que você conseguisse conquistar essa vaga? Cara, assim, eu acho que além das matérias já oferecidas pela Unicamp, que são de extrema importância, então todas as matérias que eu fiz, por mais que quando eu estivesse fazendo eu acreditasse que, eu não quero seguir essa carreira, isso aqui não contribui para mim. Isso não é verdade, porque além da sua visão mudar durante o curso, com outras coisas que você vai conhecendo, todas as matérias são importantes, porque uma dá continuidade à outra, enfim. Então, além disso, eu acho que existiram alguns pontos específicos de desenvolvimento que contribuíram bastante. Então, eu gosto bastante, pode parecer que é puxação de saco, mas não é. Eu sempre citei a matéria de engenharia de software ali, o formato que a gente fazia com o Plínio, que era um formato era uma aula mais ativa, não era uma aula tradicional onde a gente ficava anotando e fazendo prova. Eu particularmente, consegui absorver muita coisa de metodologia ágil, de boas práticas, tudo isso ali na aula do Plínio, com a resolução que a gente fazia, sempre me ajudou. Então, eu acho que essas matérias ativas, onde a gente... Minha aula é foda mesmo, velho. Minha aula é foda. João, tava demorando para falar, João. Eu tava muito quietinho, né? Mas muito quietinho. cara.
Não, tudo Ele bem. não aguenta, ele começa a Eu dar não um aguento. sorrisinho assim, ó. Daí ele fala, não aguenta. Eu não se aguento, eu não se aguento. Então, essas matérias mais ativas, assim, contribuíram bastante, tanto para a gente desenvolver ali na aula do que a gente tinha que ir lá na frente, então desenvolvia uma habilidade de fala, tudo isso contribuiu. Além disso, contribuiu também Semana de Tecnologia em Foco, que foi oferecida, que a gente vê palestra de casos reais de mercado de trabalho, vê palestra dos mais diversos temas, isso contribuiu para mim. Cara, contribuiu para mim também. Então, o ambiente da faculdade contribuiu bastante ali para mim. Eu aprendi muita coisa por, por conta de ser. É um curso, não é um curso fácil. Sistemas de informação é um curso difícil. Então, ali, pô, no meu primeiro semestre, eu não fiz curso técnico antes da faculdade. Então, eu tive contato ali com programação 1 ali desde o começo e não foi fácil, mas o fato de eu ter que ter me esforçado para aprender, também pela contribuição que o Guilherme teve na matéria, contribuiu para mim. Tudo isso, além de cara, dos cursos que a gente descobre conversando com o pessoal ali na faculdade, matéria eletiva também contribuiu bastante. Nossa matéria eletiva me ajudou bastante ali, porque eu fiz, por exemplo, seminários 2 como eletiva, eu fiz as outras engenharias de software como eletiva. Então, eu acho que tudo isso contribui, mas além da faculdade, existem outros fatores, como curso por fora, mas tudo isso que eu aprendi dentro da faculdade. Perfeito, perfeito. A gente já vai seguindo mais para o final agora da nossa entrevista, João. E se você pudesse falar agora, né? Você vai falar para os alunos que estão iniciando agora, estão lá no primeiro semestre, né? Qual a dica que você dá para esses alunos? Nossa, se eu pensar aqui na minha experiência, na experiência das pessoas que conviveram comigo na faculdade, no começo é muito assustador entrar na universidade. É muita coisa nova, é muita matéria nova, cara, coisas que você nunca viu, formatos que você nunca viu, gente que você nunca viu, mas eu acho que tem que manter o pé no chão, estar aberto a todas as oportunidades ao seu redor, nunca eliminar uma possibilidade. Sempre buscar ali, por pior que por menos que você enxergue isso para o seu futuro, pegar de aprendizado tudo ali, tudo vai ser, tudo acaba sendo útil para você. Tudo contribui para o seu currículo, para a sua formação pessoal e profissional. Então, o ambiente da faculdade contribui para a sua formação pessoal, a conversa que você tem ali com o pessoal da sua sala, com o professor, contribui. Então, é aproveitar ao máximo a universidade. E quando eu digo aproveitar ao máximo a universidade, não é só sala de aula. Pô, pratica um esporte ali, você vai conhecer gente nova que tem a agregar, procura alguma coisa que você gosta para você estudar mais ali também, de repente. E o que eu posso dizer é isso, é ser resiliente. Vai ter hora que vai ser difícil, vai ser chato, vai ser exaustivo, vai ter dia que você vai falar, puta, nessa matéria aqui eu não vou passar nunca, cara, não consigo aprender, não sei nada, mas vai dar, sempre dá, no final sempre dá. E aí é isso, é ser resiliente e principalmente é muito importante você gostar do que você está fazendo, você ter, por mais difícil que seja, ter um prazer ali, porque se você não gosta, você não tem motivação nenhuma para fazer aquilo, e aí não vai dar certo mesmo, aí não tem jeito, se não gosta, tem que procurar o que gosta. Maravilha, maravilha, João. Plínio, você tem alguma coisa? É isso aí, João. Obrigado, então, pelas dicas. Acho que é importante isso aí. Falar para esse aluno que está mais no começo que, né, assim, tem momentos difíceis, né, mas sempre tem um dia na semana que tem aula do Plínio, né, então compensa, né? Então, se você que está assistindo não é aluno da FT, né, da Faculdade de Tecnologia, da Unicamp, que a gente atua, não fica triste, que você ainda assim pode assistir minhas aulas e algumas aulas aí do Júlio também no nosso canal aqui do YouTube, né? Então, assim, você não vai perder essa oportunidade para assistir algumas aulas nossas, né? Então, só basta assinar o canal aí, né? Se inscrever e participar, certo? Fazer um jabá aqui, né, Júlio? Isso mesmo.
Não, mas falando sério, valeu, João. Acho que essas dicas são importantes, né? O pessoal que está no começo, às vezes, é o que você falou mesmo, né? É muita coisa nova ao mesmo tempo, e o pessoal leva um tempo para se sintonizar, né? Então é importante realmente viver ali aquele momento de forma intensa, participar de tudo que puder participar, né? Não só das aulas, mas do centro acadêmico, do pessoal do esporte, dos eventos que acontecem, né? Dentro da Unicamp, especificamente, tem muita oportunidade para esse tipo de coisa, e certamente em outras universidades aí que o pessoal está estudando também tem, né? Sempre tem coisas para fazer. Tem que realmente participar, que isso agrega, e na hora que você chega na hora de entrar lá no mercado de trabalho, você tem mais conhecimento, você tem mais bagagem, você tem mais vivência, você tem mais traquejo, tudo faz diferença para você ser aprovado no processo seletivo. Né? Então, muito bom, tenho certeza aí que o pessoal que viu essa entrevista aqui vai se interessar por fazer estágio aí na empresa que você está, né? Então tem esse aspecto um pouco diferente de uma empresa que atua em consultoria, isso é legal, acho que a gente não tinha falado com ninguém ainda que atua nesse tipo de empresa. Então, valeu, João Pedro! Valeu, gente. Valeu, João. Obrigado. Obrigado, viu? Até uma próxima, gente. então. Até a próxima. próxima. Um abraço. Abraço, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau.